Passamos a apresentar o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Agradecemos por sua honrosa audiência. Até aqui nos ajudou o Senhor. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Jesus é o meu abrigo, minha fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Ele é o caminho, a verdade e a vida, a salvação. Chegando. Jesus é o Chegando o nosso programa. Que Deus continue nos abençoando para que nós possamos chegar todas as tardes, de segunda a sexta, aqui pela Rádio Missões, para reproduzir para todos vocês tudo que o Senhor nos permite que possamos reproduzir da sua palavra, do que está no seu livro sagrado, para que todos possam conhecer cada dia mais, porque Ele fala que meus filhos sofrem por falta de conhecimento. Então, por esse motivo que o programa Manancial de Água Viva está aqui, através da Rádio Missões, para passar de tudo que se refere a Ele e para que as pessoas não fiquem sem ter a menor noção do que se refere a Deus e a sua palavra. Tá bom assim? Eu deixo para vocês um recadinho, dizendo que neste dia de hoje, que começamos, né, já estamos na tarde, seja uma bênção no coração de todos vós e que todo dia de hoje seja lindo, seja feliz, seja cheio de paz em nome de Jesus. É por isso que agora está entrando no ar o programa Manancial de Água Viva. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Quantas vezes acordamos com o coração pesado, enfrentando batalhas que parecem não ter fim? Quantas noites passamos em claro, sobrecarregados, como se estivéssemos sendo esmagados pelas preocupações, sem saber qual direção seguir? Assim como Davi, que em seu momento de angústia buscou a presença de Deus para encontrar força e direção, nós também podemos começar nosso dia entregando nossos fardos e medos ao Senhor. Hoje, vamos abrir nossos corações em oração, inspirados por um poderoso salmo de socorro e direção. O Salmo 143. Fique comigo até o final e receba todas as bênçãos desta oração. Ouve, Senhor, a minha oração, dá ouvidos à minha súplica. Responde-me por tua fidelidade e por tua justiça. Mas não leves o teu servo a julgamento, pois ninguém é justo diante de ti. O inimigo persegue-me e esmaga-me ao chão. Ele me faz morar nas trevas, como os que há muito morreram. O meu espírito se desanima, o meu coração está em pânico. Eu me recordo dos tempos antigos, medito em todas as tuas obras e considero o que as tuas mãos têm feito. Estendo as minhas mãos para ti, como a terra árida tenho sede de ti. Apressa-te em responder-me, Senhor. O meu espírito se abate. Não escondas de mim o teu rosto, ou serei como os que descem a cova. Faze-me ouvir do teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Livra-me dos meus inimigos, Senhor, pois em ti eu me abrigo. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bondoso espírito me conduza por terreno plano. Preserva-me a vida, Senhor, por causa do teu nome, por tua justiça. Tira-me desta angústia. E no teu amor leal, aniquila os meus inimigos. Destrói todos os meus adversários, pois sou teu servo. Pai, neste novo dia que se inicia, eu me aproximo de ti em reverência,
reconhecendo que Tu és o Criador de todas as coisas. Neste instante de oração, eu me volto para Ti, meditando nas maravilhas das Tuas obras, que são manifestas desde o princípio dos tempos. Ó Senhor, como é maravilhoso contemplar as Tuas obras! Como é bom recordar tudo o que Tu já fizeste por mim! Tu és o Deus que cria, o Deus que sustenta, o Deus que renova. Quando olho para a vastidão do universo, para a beleza da Tua criação, para a perfeição do Teu plano, meu coração se enche de gratidão, pois sei que o mesmo Deus que criou o universo é o Deus que cuida de mim com amor e generosidade. Quando medito em Tuas obras, percebo quão pequeno sou diante da Tua grandeza, mas ao mesmo tempo, sinto-me profundamente amado, porque sei que mesmo sendo tão grandioso, Tu te importas comigo. Tu estás atento às minhas necessidades, aos meus clamores, aos meus anseios. Deus de amor, hoje eu me rendo completamente a Ti, entregando cada parte do meu ser nas Tuas mãos. Assim como a terra árida, seca, espera pela chuva, assim minha alma anseia por Ti. Tenho sede de Ti, Senhor. Sede da Tua presença, sede do Teu Espírito, sede do Teu amor. Nada neste mundo pode saciar a fome e a sede da minha alma. Somente Tu, ó Deus. Somente em Ti encontro o que realmente preciso, o que realmente desejo. Quantas vezes eu busquei preencher o vazio do meu coração em lugares errados, em coisas que não podem satisfazer a minha alma. Procurei consolo nas distrações deste mundo, em tudo aquilo que apenas trouxe um alívio momentâneo, mas nunca a verdadeira paz que só Tu podes oferecer. Quantas vezes me perdi em meio às minhas próprias vontades, tentando encontrar sentido e direção longe de Ti, e acabei apenas mais vazio e distante do que antes. Eu reconheço que nada neste mundo pode preencher o vazio que só o Teu amor é capaz de completar. Nada pode trazer a paz e a satisfação que encontro em Ti. Tu és a fonte da minha alegria, a razão da minha existência, e é em Ti que encontro sentido e propósito para a minha vida. Perdoa-me, Senhor, por todas as vezes em que coloquei outras coisas acima de Ti, por todas as vezes em que deixei de buscar em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça, pelas vezes em que dei prioridade às minhas vontades e me desviei do Teu caminho. Perdoa-me, Pai, pelas vezes em que o orgulho tomou conta do meu coração e eu pensei que poderia seguir sozinho, sem a Tua orientação. Perdoa-me por cada palavra dita sem pensar, por cada atitude tomada sem consultar a Tua vontade, por cada momento em que deixei o meu ego falar mais alto do que o Teu Espírito em mim. Eu me arrependo de cada escolha que fiz fora do Teu propósito, de cada passo que dei longe da Tua luz, de cada vez que permiti que o pecado me afastasse de Ti. Sei que não sou merecedor, mas eu imploro. Ouve, Senhor, a minha oração. Inclina Teus ouvidos para o clamor deste Teu servo indigno, pois eu preciso de Ti mais do que nunca. Meu coração está aflito, e minha alma clama por socorro. Nesta manhã eu clamo a Ti de todo o meu coração. Apressa-te em me responder, Senhor, pois o meu espírito está abatido. O peso das batalhas tem sido grande, e eu me sinto sobrecarregado, quase sem forças para seguir adiante. Por isso, Pai, eu Te peço, não escondas de mim o Teu rosto. Não permitas que eu seja como aqueles que descem a cova, aqueles que perderam toda a esperança, que não conseguem enxergar uma saída. Tu que és o Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos exércitos. Eu Te busco porque sei que és fiel e justo. Sei que Tu és o Deus que não falha, que cumpre as Tuas promessas e que sempre age com justiça. É pela Tua fidelidade que me volto a Ti, sabendo que mesmo quando fui infiel a Ti, Tu permaneceste fiel a mim. Tu conheces o meu coração melhor do que eu mesmo. Sabes das minhas falhas, dos meus pecados,
das minhas fraquezas, e é por isso que imploro. Pai, não me leves a julgamento, pois diante de ti ninguém é justo. Todos pecaram e carecem da tua glória. Se me julgares pelos meus atos, sei que seria condenado, porque sou imperfeito. Mas apelo à tua graça, Senhor, à tua misericórdia que é infinita. Diante de ti sou pequeno, frágil e pecador. Não tenho nada a oferecer além de um coração arrependido. Mas assim como Davi clamou, assim também eu clamo. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me rejeites, Senhor, por causa das minhas falhas, mas olha para mim através do sangue de Jesus, que foi derramado para minha redenção. É por ele, pelo sacrifício do teu Filho amado, que posso me aproximar do teu trono de graça e pedir que ouças a minha oração. Pai, hoje eu preciso da tua intervenção em minha vida. Há momentos em que as palavras não conseguem expressar o que sinto, mas sei que, nessas horas, o teu Espírito Santo intercede por mim. Senhor, entende o que meu coração deseja dizer, mesmo quando meus lábios falham em expressar. Não passes de mim, não te mantenhas distante, venha ao meu encontro. Envie teu Santo Espírito para trazer consolo e paz para o meu coração. Hoje, Senhor, eu me coloco diante de ti, carregado de angústias e preocupações. Tu conheces cada pensamento que passa pela minha mente, cada medo que tenta me dominar, cada dúvida que tenta me afastar da tua paz. Ajuda-me, Senhor, pois há momentos em que sinto como se estivesse sendo esmagado pelo peso do mundo. O inimigo tem se levantado com força, tentando me esmagar, tentando me fazer cair. Ele persegue-me com intensidade, tentando me arrastar para as trevas, para o desespero, para longe de ti. Ele me cerca, tenta me fazer desistir, tenta me fazer crer que estou sozinho, que não há saída. Mas eu me lembro da tua promessa, Pai, de que tu nunca me deixarás, nunca me abandonarás. Mesmo enquanto as trevas tentam me derrubar, sei que posso confiar em ti, que posso me abrigar debaixo das tuas asas. Tu és o meu escudo, minha defesa, e nenhum mal prevalecerá contra mim enquanto eu estiver sob o teu cuidado. Que caia por terra, Senhor, toda a armadilha do inimigo, toda a estratégia maligna que tenta me afastar de ti. Que sejam frustrados os planos do mal, que sejam desfeitos os laços de destruição que foram lançados contra mim e minha família. Que toda arma forjada pelo maligno não prospere, pois tu és o Deus que luta as minhas batalhas. Levanta-te, Senhor, e peleja por mim. Vai à minha frente, desfazendo as obras das trevas e quebrando todas as correntes que tentam me aprisionar. Reveste-me com a tua poderosa armadura, para que eu possa resistir no dia mau e permanecer firme. Que a tua verdade seja o meu cinto, que a tua justiça seja a minha couraça, que a fé seja o meu escudo e que a tua palavra seja a espada que corta as mentiras e os enganos do maligno. Pai, há dias em que meu espírito se enfraquece, há dias em que o desânimo tenta tomar conta de mim, em que sinto o peso do desespero apertando o meu peito. Muitas vezes meu coração se encontra em pânico, agitado por tantas preocupações e temores. Mas confio que tu és o Deus que acalma as tempestades, que traz paz em meio ao caos, que transforma a inquietação em serenidade. Ajuda-me, Senhor, a não ceder ao desespero, a não sucumbir ao medo. Ajuda-me a manter meus olhos fixos em ti, a lembrar que tu és o meu pastor e que nada me faltará. Ajuda-me a lembrar que não estou sozinho nesta luta, que o Senhor dos Exércitos está comigo e que os teus anjos poderosos estão acampados ao meu redor. Que mesmo quando me sentir fraco, eu possa dizer com fé: sou forte em Cristo Jesus. Que eu possa erguer a cabeça
olhar para o alto e encontrar a minha força em Ti, sabendo que Tu és o Deus que peleja por mim, que luta as minhas batalhas, que vence os meus inimigos. Pai, sei que o inimigo tenta me afastar de Ti, tenta plantar dúvidas no meu coração, tenta fazer-me questionar o Teu amor e a Tua bondade. Mas eu rejeito essas mentiras em nome de Jesus. Eu clamo a Ti, Senhor, para que me fortaleças, para que renoves em mim a fé, para que eu possa resistir firme na Tua palavra, nas Tuas promessas. Nesta manhã, eu entrego a Ti todas as minhas preocupações, todos os meus medos, todas as minhas angústias. Eu coloco diante de Ti todas as áreas da minha vida, onde sinto a pressão do inimigo, onde sinto que estou sendo esmagado, onde sinto que as trevas tentam prevalecer. Liberta-me, Senhor, de todas as cadeias que tentam me prender, de tudo o que me afasta de Ti, de tudo o que tenta roubar a minha esperança e o meu propósito. Quebra as correntes da ansiedade, do medo, da depressão e da insegurança que insistem em me cercar. Que a Tua luz brilhe nas áreas mais sombrias da minha vida, dissipando todas as trevas e renovando em mim a alegria da Tua salvação. Ajuda-me, Senhor, a não perder a esperança, a manter a fé viva e a crer no Teu plano perfeito. Mesmo quando não entendo, mesmo quando as circunstâncias parecem adversas, ajuda-me a confiar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, daqueles que são chamados segundo o Teu propósito. Que eu possa descansar nessa verdade, Senhor, e encontrar em Ti a força para seguir em frente, para enfrentar este dia com coragem e determinação. Ajuda-me a não ceder ao desânimo, a não me deixar abater pelas circunstâncias. Tira-me desta angústia e levanta-me com a Tua mão direita. Sopre vida sobre o meu espírito abatido, renove o meu coração cansado e me dê um novo ânimo para enfrentar. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Vou louvar esse louvor. E eu sei que vai falar com você, porque tem falado comigo. Ele já está fazendo morada. Ele já está renovando nessa noite. Aleluia. Descansa o teu coração, porque Ele cuida de você. Ele cuida de você. Oh, aleluia, glória a Deus. Oh. Pai, eu não esqueci quando me encontrou no chão caído. Pai, eu não esqueci quando me chamou de filho. Lembro que eu estava ferido e me curou. Lembro que eu estava abatido e me renovou. Mas olha eu aqui de novo, Pai, tão frágil de novo. Olha eu aqui de novo, ferido de novo. Olha eu aqui de novo, Pai, me cura de novo. Olha eu aqui de novo. De novo me chama de filho e cura.
faz morada, faz moradas. Eu sou tua casa e faz morada, faz morada, faz morada, Senhor. Sou da casa. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Pastora Reni, Pastora Reni, manancial de água viva. Manancial de água viva, mensagem. Queridos, neste momento vou passar para vocês alguma coisa a respeito do que está no livro de 2 Timóteo, na Bíblia Sagrada, capítulo 2, versículo 22, parte A. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, parte A, diz assim: fuja dos desejos malignos da juventude. Olha como o Senhor Deus nos fala a respeito disso, e é muito importante que a gente consiga, entender isso aí. Porque, queridos, existem algumas situações das quais nós devemos fugir por causa da aparência do mal. Isso é uma ordem do Senhor. Esta aparência do mal em si não é um pecado. Não é um pecado. Isto é desobediência a Deus. Mas por causa do bom exemplo que um cristão deve dar diante das pessoas, pode ser necessário fugir até mesmo nessas horas. Meus queridos, por isso, precisamos ter sabedoria espiritual para discernir as ciladas do inimigo, do maligno, e nos afastar delas para sempre. Agora, como é que você vai saber disso? Esse discernimento ele só vem pela leitura constante da Bíblia. Se você faz uso constante da Bíblia, você não terá alguma seta maligna para te atrapalhar a sua vida. Agora, para conhecer mais e mais e mais os mandamentos de Deus, que são todos para o nosso bem. Então, você fazendo uso da Bíblia, você vai ter uma fortaleza para não cair nas ciladas do inimigo, e você vai conhecer mais a fundo todos os mandamentos de Deus e as suas ordenanças. Também, queridos, é preciso fugir da companhia daqueles que deliberadamente praticam o mal. Temos que fugir disso. É importante fugir desses inimigos. Ainda mesmo que eles afirmem ser cristãos e que sejam frequentadores da igreja. Vocês encontram na Bíblia sobre isso, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Porque a palavra de Deus, sabiamente, ela nos alerta. As más companhias corrompem os bons costumes. Você encontra isso também no livro sagrado, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33.
As más companhias corrompem os bons costumes, não é verdade? É. Uma má ovelha bota as outras a perder. Na época, né, do Antigo Testamento, José ele estava numa situação bastante delicada, porque ele tinha uma boa aparência, ele era bonito, e com essa condição, a esposa do seu patrão o assediava sempre, toda vez que o via. Mas José, sempre fiel à palavra de Deus, se esquivava, porque ele não queria trair a confiança do seu patrão e nem pecar contra o seu Deus. Um dia, ela chegou a agarrar José pelo manto, mas ele conseguiu fugir. E dessa maneira, a mulher, furiosa, gritou por socorro com o manto de José nas mãos. E ao chegar, os seus vassalos para socorrê-la, ela acusou de tê-lo atacado. Aí começou o sofrimento de José. José foi preso, sofreu um bom tempo na prisão por ter se mantido fiel à sua fé. Mas Paulo, no livro sagrado, lá na parte de Paulo, ele aconselha Timóteo a fugir dos desejos da mocidade. Esse já era no Novo Testamento. E esta parte já é no Novo Testamento, que está em 2 Timóteo 2:22. Fuja dos desejos malignos da juventude. Então, naquela oportunidade, Paulo então aconselhou a Timóteo fugir dos desejos da mocidade. Porque, meus queridos e minhas queridas, existem tentações mais fortes das quais nós devemos fugir. Você vai concordar comigo? Existe ou não? Quantas tentações ultimamente aparecem para destruir-nos, destruir a nossa fé diante de Deus. Então, os jovens que é muito tentado, porque eles têm seus desejos aflorados, mas os adultos também têm suas tentações, com certeza. Agora, vou dizer o que você pode fazer. Para cortar o mal pela raiz, é preciso você vigiar os pensamentos, porque é nele que começa o impulso, a ação do pecado, viu? E focá-lo no Senhor e em sua palavra. É no pensamento que aflui a ação do pecado. Tem que fugir disso aí e focar apenas no Senhor e em sua palavra. E quando você se encontrar numa situação mais ou menos parecida, em que você foi tentado a desobedecer a Deus, não tente resistir não, porque você não vai conseguir. Fuja, mas que você puder. E deixe o local que está perturbando, atrapalhando sua vida para o pecado, fuja imediatamente. Tá bom? Assim é um conselho, eu espero que você aceite, porque a palavra lá de cima diz, fuja dos desejos malignos da juventude. 2 Timóteo 2:22, parte A. Agora, como pode o jovem manter pura a sua conduta? Como é que o jovem pode vencer isso aí? Consegue sim, está dizendo que não, mas consegue sim. Consegue vivendo de acordo com a palavra do Senhor. Está lá em Salmos 119:9. Tá bom assim? Espero que essa palavra tenha trazido algum esclarecimento para você, em nome de Jesus. Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Chegando, chegando, chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni.
já fizeste um dia e de novo farás. Montes se moverão ao som do teu falar. Eu já ouvi tua voz, de novo tu falarás. Não há um problema difícil pra ti. Eu conheço e provei teu agir. Tu podes fazer de novo. Tu és o mesmo e não mudarás. Teu poder é eterno, eu sei. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Bom, vocês estão prontos para receber a palavra de Deus? Eu quero tomar como ponto de partida da minha mensagem o Salmo 56:8.
Salmo 56:8 é um salmo atribuído a Davi, e a tradição de longa data atribui esse salmo ao momento onde ele teria sido preso pelos filisteus em Gate. Nós não temos o registro desse detalhe, desse episódio na vida de Davi. Isso é uma menção, né, considerada histórica, atribuída à tradição, mas nós sabemos que Davi, enquanto fugia de Saul, esteve em Gate, onde ele se fez de louco diante do rei, justamente para não ser morto, e nós não sabemos os detalhes em que isso aconteceu. Mas todo o salmo fala de um momento de aflição, e com isso em mente, eu quero que a gente leia o verso 8. Ele diz assim: contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolhe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? A frase inicial, contaste os meus passos quando sofri perseguições, eu particularmente não creio que seja literal. Eu tenho no meu relógio, como muitos de vocês, um contador de passos, e costumo normalmente avaliar, né, ao longo do dia, se eu dei o mínimo de passos, o básico do movimento que o seu corpo necessita para manter saúde. Agora, eu preciso de um contador, porque eu não tenho tempo, eu não tenho paciência, nenhum de nós, para ficar contando passos. A pergunta é, Deus precisa contar passos? Até porque Ele não apenas é o Deus onisciente, que conhece tudo, mas Ele é o Deus presciente, conhece tudo antes de que as coisas aconteçam. A Bíblia diz que Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Ele sabe quantos passos você vai dar a vida inteira, e Ele não precisa ficar contando. Particularmente, eu não acredito que a declaração é literal. Mas se ela é simbólica, o que significa? Davi está numa trajetória de fuga, peregrinando de lugar para lugar, numa fuga constante de Saul, né? Ele está longe de casa, longe dos familiares, longe, né, da pátria, de tudo que ele ama, e não pode permanecer num lugar só, porque Saul está determinado a matá-lo, porque o vê como uma ameaça ao trono. Então, enquanto Davi segue peregrinando, e se você ler o salmo todo, você vai entender que é exatamente disso que ele está falando. No verso 1 e 2 ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque os homens querem me destruir. Todo dia eles me oprimem, lutam contra mim. Os meus inimigos sempre querem me destruir. São muitos os que atrevidamente me combatem. Então, ele está falando a respeito desse período de aflição, onde ele não fica em nenhum lugar. E contaste os meus passos, o Senhor sabe há quanto tempo eu estou fugindo, por onde eu tenho andado, o Senhor sabe tudo o que eu tenho passado, né? É uma forma de expressar que Deus de fato não está alheio a tudo que Ele está passando. E na sequência ele diz: recolhe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? As lágrimas falam de sofrimento e de aflição, e a Bíblia está falando que nada fica percebido, né, aos olhos de Deus. Agora, isso não significa que Deus necessariamente tem um livro literal de registro de lágrimas, e nem tampouco um odre literal onde elas sejam recolhidas, né? Essa é uma afirmação da Bíblia que, se você tentar tomá-la como literal, ela está isolada. Não há nada que sustente isso. O que você tem ao longo de toda a Escritura é muito mais a sustentação da figura do que necessariamente uma aplicação literal. Eu lembro que desde a adolescência, quando eu tinha momentos com Deus, de oração, derramando meu coração diante do Senhor, né, eu me lembro várias vezes levantar no chão e o chão está literalmente molhado, regado de lágrimas. Eu nunca vi um anjo vir recolher essas lágrimas de forma literal. Nunca conheci um crente, nem pessoalmente, nem com testemunho ao longo da história, que possa sugerir a mesma coisa, né? Nós não vemos um cumprimento literal disso. Então, seguindo a lógica de todo o texto, a conclusão que eu tenho há mais de 30 anos observando esse texto sempre foi de que isso seria simbólico. Mas o desafio era: qual o simbolismo? Qual o significado disso? E honestamente, eu revirei todo tipo, né, de material de estudo, de comentários bíblicos, todos os materiais dos pesquisadores, gente que estuda a cultura, né, a geografia, todos os detalhes, para tentar traduzir isso para a gente, e nunca consegui encontrar. Não era uma explicação satisfatória, não tinha explicação nenhuma, ninguém fala nada a respeito do assunto. Mas um dia, conversando com um amigo desse dilema, dizer: eu quero entender isso, ele falou: eu ouvi um pastor norte-americano pregar em cima desse texto. Eu não sei nem quem era, acho que nem na época ouvi o nome, se ouvi não me lembro para poder dar o crédito, mas ele, resumindo a mensagem do homem, disse que ele pegava
esse texto. E foi uma das melhores explicações que eu tive acesso na vida, porque basicamente foi a única, né? Mas ela fez muito sentido. E ele diz, olha, ele trabalhou o elemento cultural. O que é o odre? Quando a gente fala disso hoje tem que explicar. Na época todo mundo sabia. O odre era um cantil, uma bolsa feita com couro do animal, né? Onde eles colocavam o líquido dentro e amarravam a boca. Por que normalmente a Bíblia associa o odre ao vinho? Jesus diz que você não põe vinho novo em odres velhos. Em toda a Bíblia você vai achar uma única menção de um odre contendo água. Então ele podia ter esse papel de cantil quando alguém estava em movimento, em viagem, e precisaria de reserva de água e não tinha uma forma mais prática de carregá-lo. Porque aí você não vai levar uma talha de pedra, não vai levar uma vasilha de barro, né? Nada do gênero. Mas você tem uma outra exceção, também uma única vez, que a Bíblia fala de um odre contendo leite. Todas as outras vezes ele está relacionado ao vinho. Por quê? Porque os povos antigos descobriram que o processo de fermentação do suco de uva recém-pisado, esmagado no lagar, né? A fermentação é um processo de transformação natural com açúcar da própria fruta. Eles descobriram que quando você isola o suco da uva num ambiente como o odre, lacrado, e você limita a exposição dele a uma quantidade igualmente limitada de oxigênio, você tem controle sobre a fermentação. Então eles botavam o suco da uva na bolsa, lacravam. Começava o processo de fermentação, a bolsa ia pegar pressão, por isso que Jesus falou que se o odre for velho, se o couro fosse ressecado, não suportaria a pressão, né? Então, por essa razão, ele passou a ser usado basicamente como um instrumento de fermentação, ou traduzindo, de transformação do suco em vinho. E esse pastor dizia, com isso em mente, ele falou, acredito que as pessoas entenderiam melhor, Davi, o que é o suco da uva que vai para o odre, o lugar de transformação, e o que é o vinho que sai depois. Ele falou, o suco da uva é o fruto do espremer das uvas. Ele diz, e o resultado final, depois da transformação, é algo que em toda a Bíblia está relacionado com alegria. E basicamente ele interpretava um princípio que, se a gente não pudesse construir doutrinariamente, exegeticamente em cima desse texto, ao longo de toda a Escritura é inegável, de que Deus transforma tristeza em alegria. Ele dizia, as lágrimas são fruto do esmagar das aflições nas nossas vidas, assim como o suco de uva é o fruto do esmagar das uvas. Ele dizia, mas se o resultado final é vinho, e o Salmo 104:15 fala do vinho que alegra o coração do homem, que é figura de alegria na Bíblia, né? Aliás, a alegria é um dos frutos do Espírito, e o vinho é um dos símbolos do Espírito Santo ao longo das Escrituras. Então, ele dizia, o odre é um ambiente de transformação, de tristeza em alegria. E basicamente o que Davi simbolicamente estaria dizendo seria exatamente isso. Eu não posso te garantir com toda certeza que foi essa a intenção do salmista. Mas o que eu posso te garantir é que no mínimo isso é uma boa ilustração para tudo aquilo que a palavra de Deus apresenta de forma explícita. Em João no capítulo 16, no verso 20, Jesus diz, vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Ele não fala apenas de ser substituída, mas transformada. Em Jeremias no capítulo 31, no verso 13, né, a Bíblia diz, então a virgem se alegrará na dança, juntamente com os jovens e os velhos. Transformarei seu pranto em júbilo. De novo, não é substituirei, transformarei. E os consolarei. E lhes darei alegria em vez de tristeza. Ao longo das Escrituras nós temos afirmações específicas, detalhadas, de Deus transformando tristeza em alegria. Agora, uma coisa é saber que Ele faz. A outra é entender como Ele faz. Porque a única maneira prática de usufruir é se nós entendermos como Ele faz. Então, eu quero trazer uma perspectiva um pouco abrangente dessa maneira de Deus lidar com as questões ligadas à tristeza e alegria. Mas antes de mais nada, ainda que tornando longa essa introdução do assunto, eu quero dizer que é indiscutível o poder consolador do Evangelho de Jesus Cristo. Quando Nosso Senhor está em Nazaré, a cidade onde foi criada, depois do período de 40 dias de jejum no deserto, já havia sido cheio do Espírito Santo antes, regressa, diz a Escritura, no poder do Espírito. Ele abre o rolo do profeta Isaías na hora da leitura pública. Ele lê esse texto de Isaías 61, de 1 a 3, está registrado lá em Lucas 4. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim,
Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, essa frase é importante, a consolar todos os que choram e a pôr sobre todos os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Quando ele lê essa porção da Escritura, ele afirma publicamente: hoje se cumpriu essa palavra. Basicamente ele está dizendo: eu sou o cumprimento da promessa, eu sou ungido, eu sou o Messias, a palavra no hebraico significa ungido, eu sou o Cristo, a palavra no grego significa ungido, eu sou aquele que foi ungido para substituir coroa, cinzas por coroa e pranto por óleo de alegria. Ele diz: eu vim trazer consolo. E ao longo do Evangelho nós vemos declarações claras de Jesus. Em Mateus 5,4 ele diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Se você olhar só o prisma da declaração de Mateus, sem considerar de Lucas, e elas não são contraditórias, não são divergentes, são complementares. Se você olhar só Mateus, pode parecer: eu vim consolar os que choram, significa que consolo seria só parar de chorar. Mas a perspectiva de Lucas torna o assunto abrangente. Bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês hão de rir. Não é apenas parar de chorar, é substituir o choro pelo riso, a tristeza pela alegria. E de acordo com as Escrituras, é possível esperar alegria depois do choro. O texto que me chama a atenção desde quando era garoto, Salmo 126, 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. O que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus seixos. O Evangelho, ele tem um poder consolador sobrenatural. Deus é um Deus que transforma a tristeza em alegria. Ponto indiscutível. Agora, se nós queremos desfrutar, há algumas coisas que nós precisamos entender. A primeira delas diz respeito ao fato de que nós temos que reconhecer que tanto há tipos distintos de tristeza como de alegria. Se a gente não fizer a separação, nós vamos ter aparentes contradições nas declarações bíblicas. Eu já aprendi desde garoto com meu pai, repito muito isso, que a Bíblia não se contradiz. Então, diante de qualquer aparente contradição, você tem um desafio de interpretação. Como o assunto começou em 2020, na pandemia, eu acordo uma certa manhã e está forte, aceso dentro de mim um versículo da Bíblia. Não é uma lembrança, porque eu não li nada nos últimos dias, semanas, eu diria até meses a respeito do assunto, não ouvi ninguém falar, comentar, pregar, mas eu acordo e aquele versículo está vivo dentro de mim. A declaração envolvendo o rei Ezequias, que está lá em 2 Reis, no capítulo 20, no verso 5. O profeta Isaías tinha vindo dar uma notícia: põe ordem à sua casa, você vai morrer, você não vai viver. A Bíblia diz que ele vira para a parede, ele chora, ele ora a Deus. Isaías nem foi muito longe, o Senhor diz: volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, ouvi as tuas orações, vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei. Ao terceiro dia você subirá à casa de Deus. E essa expressão, vi as tuas lágrimas, mas pensa no negócio que veio forte dentro de mim. Eu dizia: Deus não apenas ouve as orações, Ele vê as lágrimas, Ele não é indiferente a elas. E é por isso que eu comecei com o Salmo de Davi: contaste os meus passos quando eu sofri perseguições, o Senhor não está alheio a nada disso. Recolheste minhas lágrimas no teu odre, elas estão todas no seu livro, nada passa desapercebido. Mas o Senhor não apenas assiste indiferente, o Senhor realmente está prestando atenção, disposto a fazer algo. E aquele negócio, vi as tuas lágrimas, mas assim, me deu um surto de fé, enlouqueci. Eu dizia: nosso choro chama a atenção de Deus, Ele não está indiferente à nossa dor. Aquilo dentro de mim ferveu o dia inteiro, eu estava empolgadíssimo. Mas no dia seguinte eu acordei com outro versículo, que parecia antagônico, contrário até. Qual era o versículo? Malaquias 2,13. Vocês cobrem o meu altar com choro, com lágrimas, com gemidos, e eu não vos ouço. Falei: mas ontem o Senhor via as lágrimas, agora o Senhor está nem aí para as lágrimas. E aquilo dentro de mim o dia inteiro. Como a Bíblia não se contradiz, eu entendi, nós estamos diante de um enigma. E Deus quer que eu possa meditar, refletir. Mas gente, eu pensava, eu quebrava a cabeça, eu não chegava a lugar nenhum. Então primeiro comecei a conversar com a Kelly. Lissa estava na época em casa, botamos ela na discussão. E eu lembro que a turma dizia assim: se você não sabe, a gente também não. Eu lembro que na ida a São Paulo, nós fomos de carro toda a família, porque
Com a pandemia nós não estávamos podendo ter reuniões, a não ser aquelas transmissão online com muito pouca gente, os devidos cuidados. Então vários eventos, inclusive que nós teríamos, né, e outros que eu participaria, estavam todos no online. E um desses nossos eventos seria o Casas da DOC. E como a maioria dos preletores estava na região de São Paulo. Chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Ele não ora, quer que Deus estenda a mão e não consagra, pensando ser um santarrão e não vigia, mas quer ser um campeão, é um inútil, vive só na murmuração. Ele não ora, quer que Deus estenda a mão e não consagra, pensando ser um santarrão e não vigia, mas quer ser um campeão, inútil, vive só na murmuração. Ele sempre está na igreja só pra observar, se fala o tempo todo e não ouve Deus falar. Ele não ora, quer que Deus estenda a mão e não consagra, pensando ser um santarrão e não vigia, mas quer ser um campeão, inútil, vive só na murmuração. Não julgue pra não ser julgado também. Tire a trave do seu olho e deixe o seu irmão. Ele não ora, e quer que Deus estenda a mão e não consagra, pensando ser um santarrão e não vigia, mas quer ser um campeão, é um inútil, vive só na murmuração. Se você conhece uma pessoa assim, diga para ela se consertar. O murmurador no céu não vai entrar. Ele não ora, e quer que Deus estenda a mão e não consagra, pensando ser um santarrão e não vigia, mas quer ser um campeão. A mão de Deus é estendida se você orar. Pra ser um santo vai ter sempre que se consagrar. É campeão, é se vigiar e não murmurar. Vamos orar, se consagrar e vigiar. Chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Você sabe o que é inveja? Você sabe a força negativa que a inveja tem? Eu estou aqui com a palavra de Deus aberta. Olha o que diz essa palavra. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, ou seja, não engravidava, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dai-me filhos, senão eu morrerei. A inveja começa a partir do momento que alguém olha para você, olha para o que você tem, olha para o que você gera, olha para os seus resultados, e ela não consegue ser igual a você. Ela não consegue ser igual a você, ter o que você tem, e o principal, tem gente que inveja a outra ou não gosta e nem ela sabe por quê. Eu sei, a luz. A luz que existe em algumas pessoas incomoda quem está em trevas. Uma irmã olha para a vida da outra e diz: eu quero ter o que ela tem, senão eu vou morrer. A própria palavra de Deus diz que a inveja, ela é capaz de apodrecer os ossos do corpo de uma pessoa. A inveja deixa uma pessoa doente. Sobre isso, somente o poder de Deus é a oração. Eu quero orar por você. Eu quero colocar o seu nome em nossa corrente de oração. Se esse vídeo está chegando até você, eu creio que tem um agir de Deus. E se você quiser que nós venhamos orar por você, clique aí abaixo na palavra inscrever-se. Seu nome será escrito em nossa corrente de oração. É gratuito, você não paga nada. E tenha certeza, seu nome será apresentado por Deus todos os dias deste ano. E Deus vai te livrar de toda inveja.
Chegando, chegando, chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Oi, eu preciso te passar esse recado. Deus nunca falha. O que tiver que ser seu, será seu, mais cedo ou mais tarde. Deus pediu para eu te trazer uma mensagem muito importante hoje. Ele quer que você saiba que está tudo caminhando muito bem em sua vida. E que você pode trocar a insegurança por segurança e a descrença por fé. Ele sabe que os dias não têm sido muito fáceis para você nos últimos tempos. Sim, ele sabe. Mas quer lembrar você de que nunca falha. E tudo aquilo que você lhe pediu, lhe será entregue no momento certo. Deus não trabalha no mesmo tempo que nós. Ele não enxerga a vida como nós. E certamente tem muitas coisas para nos ensinar, não é verdade? Ele não nos dá alguma coisa no momento errado. Ele não nos dá algo que pedimos no momento em que pedimos. Não é porque nos abandonou, mas porque sabe que ainda não é o momento ideal. Não existem falhas, inveja ou energias negativas nos planos de Deus. Nada pode impedir os desejos dele de se manifestarem. Portanto, confie. Esteja de coração e mente abertos para tudo aquilo que você receberá. Deus nunca nos dá um fardo maior do que podemos carregar. Mas muitas vezes não conseguimos enxergar o nosso potencial. Nós nos vemos como fracos. Permitimos que os dias ruins nos tirem todas as forças e não nos damos a chance de levar uma vida melhor, mais abençoada. Nós achamos que as coisas precisam acontecer quando queremos, não quando Deus deseja. E é por isso que sofremos. Precisamos aprender a alinhar o nosso tempo com o tempo de Deus e seguir um dia de cada vez, com muito amor e fé. Deus quer que você saiba que as coisas que o esperam serão muito maiores e melhores do que aquilo que imagina. Entre elas, as alegrias, que farão com que os momentos ruins que você vive hoje sejam apenas lembranças muito distantes. Ele deseja que você entenda que não o deixou ou ignorou as suas orações, mas está preparando tudo aquilo que deve ser seu e o colocará em seu caminho. Assim que chegar a hora certa. Ei, Deus nunca falha e nem nos abandona. Ele apenas toma o tempo necessário para nos entregar o que desejamos, para que sejamos maduros e responsáveis o suficiente para cuidar daquilo que preparou para nós com tanto amor. Deus sabe como está o seu coração agora e a sua vida. Mas Ele não quer que você perca as esperanças e lhe diz neste momento para juntar todas as suas forças e dar um passo mais à frente. Porque Ele guiará você para onde realmente merece estar. Confie nele e você receberá as melhores coisas para a sua vida, mais cedo ou mais tarde. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção.
me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me a um lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor, pois sem ti eu sei que morro. Leva-me a um lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor, pois sem ti eu sei que morro. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu pai não me rejeita. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar à mesa. Oh, meu pai, leva-me a um lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai.
chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Jesus é o meu abrigo, minha fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Ele é o caminho, a verdade e a vida, a salvação. Graças a Deus, chegamos ao final, né? Nosso programa nesta maravilhosa tarde de hoje. Que vocês continuem sempre nos dando a tua audiência. E não só dando audiência, mas também passando para aqueles que você conhece que ainda não tem tanto entendimento da palavra de Deus. Tá bom assim, é um compromisso de nós todos. Porque nós temos que ir e falar a palavra do Senhor em todo o recanto. Tá bom assim, ficam com Deus, até amanhã, até o próximo programa, se Deus permitir. Que tenha uma tarde, uma noite especial em nome de Jesus. Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção.